Você sabia que nem toda autoridade foi constituída por Deus? Então fica comigo nesse vídeo que você vai aprender tudo detalhadamente. Puta que frio, cara. É claro que você vai me recitar o versículo bíblico que diz em Romanos 13, né? Que toda autoridade foi constituída por Deus. Mas você não pode pegar o texto, isolá-lo, né? Como diz o Malafaia, texto fora do contexto é pretexto para uma heresia. Ou seja, você não pode isolar achando que aquilo ali diz tudo sobre o livro. Não, você tem que ir por partes, tem que investigar, pesquisar sobre tudo que ele está relacionado naquele contexto. Então vamos por partes. Ali naquele texto que Paulo está falando sobre a autoridade que você deve obedecer, se ser submissa a ela, as autoridades governamentais, Paulo está usando ali o centurião Cornélios, que é o centurião romano, né? Como o homem de autoridade justa, correta, ou seja, o homem que sabe se portar perante a justiça. Então você vê Cornélios lá, amigo de Pedro, que foi batizado pelo Espírito Santo. O que a Bíblia diz sobre ele? Ele era um homem de fé, um homem generoso, um homem bondoso, ou seja, era um homem irrepreensível, amava Jesus Cristo, cria nele, etc. Esse é o homem correto. Veja outros exemplos. Daniel era um governador, mas era um homem reto, justo, um homem de fé, obedecia a Deus. Ou seja, ele não se permitia transgredir as leis de Deus pela lei humana, mas ele também não desrespeitava as leis humanas. Ou seja, ele é um exemplo de como um homem deve se portar diante da justiça. Diz, né, Deuteronômios que Deus fala, né, porque não se deve passar pano para a pessoa só porque ela é pobre, mas também não se deve passar pano só pro rico só porque ele é rico. Tem que fazer justiça de forma correta, né? Deus fala nesse livro de Deuteronômios que você deve fazer julgamentos de forma justa. Até mesmo Jesus fala, não faça julgamentos, mas se for fazer, faça um julgamento justo. Ou seja, tem que se portar com uma justiça, julga. Se o cara tá errado, ele tem que pagar. Mas se o cara tá certo, você tem que, né, defendê-lo. Essa é a lei exata. É como eu te disse, você tem que obedecer pessoas que são autoridades, aquelas que incorporam a justiça, não transgridem a lei e não tem nenhum viés ideológico. Ou seja, só porque o cara é de direita, ele não deve ter uma punição caso ele cometer uma transição. Não, ele deve ser punido. Só porque o cara é de esquerda, ele não deve ter uma punição. Não, ele deve ser punido se ele cometer uma injustiça. Agora vamos para outros textos. Se devemos obedecer todas as autoridades governamentais ou qualquer outra autoridade constituída, já que é constituído tudo por Deus, então por que Deus, Jesus Cristo, não obedeceu a Anás e Caifás, que eram líderes religiosos, autoridades do Sinédrio? Outra, por que os apóstolos não se submeteram à autoridade do sacerdote, né, dos legalistas, do Sinédrio e até mesmo do rei Dário, do rei Júlio César, quando esses o perseguindo e foram para eles pararem de pregar o cristianismo? Já que toda autoridade foi constituída por Deus, eles deveriam obedecer essas autoridades que decretaram que eles deveriam parar de pregar a palavra do reino. Outro exemplo aqui é quando Jesus diz que Deus semeia o trigo, mas o diabo semeia o joio. Ou seja, ele está falando de autoridades ali. Deus semeia o homem justo, a autoridade justa, correta, que vai julgar com justiça. Mas o diabo semeia o ímpio, né, que vai julgar com injustiça. Lembra daquele texto lá da mulher, da viúva lá que clama ao juiz injusto lá? O juiz era ímpio, ele não estava nem aí para a lei, ele não estava nem aí para as pessoas, ele só fazia a própria vontade, tá entendendo? Mas o que ele fez? Ele atendeu uma mulher porque ela estava enchendo o saco dele, mas ele julgou com justiça, então ele agiu correto. Mas ele era um ímpio, ou seja, quem que implantou aquele ímpio? Deus ou o diabo? Cachorrada, desgraçada. Outro exemplo. Quando os apóstolos já tinham morrido, que começou depois o período papal, os papas eram ditadores, agiam como os legalistas do Sinédrio lá, como Anás e Caifás, mandavam em tudo, era só feita a vontade deles e eles perseguiam quem ia contra as ideias teológicas deles. Ou seja, eles perseguiram Lutero, Wesley, John Knox e por aí vai. Ou seja, se toda a autoridade foi constituída por Deus, então quer dizer que Lutero, Wesley, John Knox e tantos outros cometeram pecado. Então você não pode ser nem luterano, né? Protestante luterano. Você deve seguir ao Papa. Só que você tem que entender que foi por conta de um ato de rebeldia por conta dos apóstolos, dos profetas e dos protestantes que hoje temos, né, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Temos liberdade para tomar as nossas próprias decisões, fazermos o que queremos, desde que respeitamos a lei de Deus e a lei do homem. Tá entendendo? Ou seja, não é porque o cara falou que isso ali é um desrespeito, é contra a lei, mas se você tem a convicção de que não é desrespeito nem contra a lei de Deus nem a do homem, então você tem que continuar fazendo o que você está fazendo, mesmo que ele venha te punir. Se ele te punir, ele tem que ser de forma injusta e não justa. Aí agora vem umas pessoas e falam, não, você tem que obedecer o teu líder religioso, o teu pastor, o teu padre, não sei o que, ou até mesmo teus pais. Não, você tem que obedecer se eles estiverem certo.
certo. Se eles estiverem errado, te levando para o mau caminho, por que você vai obedecer esse tipo de pessoa? Não tem como. Você não pode respeitar a lei de Deus só para respeitar os teus pais, o teu pastor, o teu padre, o teu líder, seja lá do que. Até mesmo o teu chefe na tua empresa. Se ele está desrespeitando você, ele está te impondo contra um princípio de Deus, você tem que obedecer o princípio de Deus e não as ordens daquele cara que está te ordenando contra a tua própria vontade. E só para você entender melhor, Jesus disse, né, que se Satanás está contra Satanás, como que o reino dele pode subsistir? Ou seja, essa mesma máxima vale para Deus. Se Deus está contra Deus, como que o reino dele pode subsistir? Ou seja, se ele levanta o ímpio, para que ele levantou pessoas justas como profetas e apóstolos e protestantes para lutar contra a tirania, a ditadura de imperadores malignos, maldosos, como Dário, o tempo papal e etc, até mesmo o Sinédrio? Não tem como. Você vai lutar contra uma autoridade que ele mesmo levantou? É inútil, é uma perda de tempo e é uma coisa errada. Se fosse assim, Deus estaria contra ele mesmo, tá entendendo? Se fosse assim, até mesmo Jesus teria cometido o pecado se levantando contra o Sinédrio, contra o Caifás e Anás, tantos outros mestres da lei, porque ele foi contra esses caras. Mas se toda a autoridade foi constituída por Deus, então por que Jesus foi contra esses caras? Então você tem que saber, entender as expressões exatas. Mas agora eu quero saber o que você acha desse texto e do que eu te falei. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião, ela é muito importante pra mim, beleza? Se você gosta de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e me ajuda a bater os 200 inscritos que estamos quase batendo no canal aí, beleza? Me fortalece aí. Muito obrigado por ter ficado até agora. Tamo junto.